Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos aí o vídeo da aula do e-book, aula 3, lição 3, o livro de Êxodo. Hoje o Gilmar está aqui, na semana passada ele não esteve, né? Eu até justifiquei a ausência dele. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre as aulas, né? Que é a terceira aula do e-book. E eu estou observando, até falei com o Gilmar aqui, comentei com ele, que a escritora, ela favoreceu os alunos, tá? Cooperou, né? Cooperou com os alunos, que eu tô vendo assim que o versículo-chave para memorização estão todos, a maioria estão pequenos, tá, gente? Só não memoriza o versículo aí quem não quiser. E a gente tá dando assim um reforço, né? Reforço positivo, uns brindes para quem ir já para a escola, já para a aula com o versículo-chave memorizado. Então, eles estão bem pequenos, se esforcem aí, tá, meninos, adolescentes, crianças, para levar o versículo memorizado. Paz do Senhor para todos e bucanos. Hoje estou de volta. Graças a Deus, estamos aqui para mais esse vídeo. Lição 3, o livro de Êxodo. Segundo livro do Pentateuco, nós vamos falar sobre ele, tá? O autor, nós já sabemos que, segundo a tradição, é Moisés, né? Informa que Moisés escreveu o livro, tá? O período, tá? É provável que esse livro foi escrito no ano 1440 a.C., ou que seja, AC antes de Cristo, faltando 1440 anos para Jesus nascer, é a data mais provável que esse livro tenha sido escrito por Moisés, tá? É o local, o Egito, né? Moisés lidera o povo de Israel a partir do Egito em direção à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida para Abraão, foi prometida para Isaac, para Jacó, e Moisés começa a liderar esse povo em direção a Canaã, tá? Uma curiosidade aqui que o segundo livro possui 40 capítulos, 1162 versículos. Possui o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro da redenção. É um livro muito bonito, conta a história, né? Onde Deus desce para libertar o povo e cumprir uma promessa que ele foi feita a Abraão, né? A finalidade principal do livro é registrar a atitude de Deus no sentido de libertar o seu povo. Lá no livro de Gênesis, Deus disse para Abraão, após um juramento, onde estavam as porções partidas no meio, Deus disse para Abraão que a descendência dele seria escrava 400 anos em terra estranha. Porém, depois ele tiraria de lá a descendência de Abraão com mão forte e com grandes fazendas. Passado muitos anos, Deus está cumprindo isso aí no livro de Êxodo. Deus tira o povo de Israel do Egito, cumprindo o que ele prometeu a Abraão. Passado mais quase 500 anos aí, ele tira o povo do Egito com mão forte, tá? Com mão estendida, com braço estendido, conforme ele prometeu, e o povo de Israel saiu do Egito com grande fazenda, uma multidão de gente com muitos pertences, muito ouro, muita veste, muita coisa, como fosse uma indenização que eles cobraram do Egito nesses 400 anos de servidão, tá? O livro de Êxodo registra grandes milagres, né? Os maiores milagres da Bíblia estão registrados no livro de Êxodo, tá? Testemunho como Moisés viu a sarça arder e a sarça não consumia, né? Interessante que Moisés, quando pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele para e olha no monte, a sarça, né? A vegetação pegava fogo e a chama subia, queimava, mas quando a chama passava, a sarça, a vegetação permanecia verde da mesma forma, ela não consumia. E ele chegou perto para ver. Aí começa Deus a conversar com Moisés e Moisés começa a assumir o papel de líder. A partir daí, Deus começa a interagir com Moisés, né? Moisés recebe poder divino, as 10 pragas sobre o Egito, a travessia pelo Mar Vermelho, a provisão do alimento e no maná. Né? Foram grandes milagres mesmo, né? Vocês podem passar para as crianças que quando o povo saiu do Egito, no deserto não tem como ter agricultura, devido à terra ser muito árida, o calor, o sol escaldante, um lugar inóspito, não tem como ter uma vegetação, cultivar no deserto.
Então o que Deus fez com o povo no deserto? Todo dia pela manhã, às 6 horas, o povo saía das suas tendas e ia colher maná. Era uma semente parecendo neve. Ela descia todo dia de manhã cedo e o povo pegava e cozinhava bolos, coziam bolos para comer. E a Bíblia diz que esses bolos tinham sabores de mel. Então ela era doce. E esse maná continuou com o povo no deserto até o povo de Israel atravessar o Jordão, se instalar do outro lado, que passou a chamar Gilgal nessa planície. Depois que o povo atravessou o Jordão com Josué, Moisés já estava morto, o povo do outro lado do Jordão, em Gilgal, plantou trigo, colheu trigo, malhou trigo, secou trigo. Só assim cessou o maná. Enquanto eles não plantaram trigo, enquanto eles não colheram, cuidado, o amor de Deus, o maná atravessou o Jordão com eles, até eles plantar a primeira roça, colher, secar, moer, encher o celeiro. Aí parou de cair o maná, tá? São registrados no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é uma evidência, né, do cuidado, do amor de Deus pelo seu povo. Vale lembrar, é bom mostrar para as crianças, para os alunos, que as camisas, os vestidos, sandálias e chinelos que os povos saíram do Egito, passaram de pai para filho durante a caminhada. As roupas duraram 40 anos de caminhada. Sandálias duraram 40 anos. Vestidos duraram 40 anos. Chapéu, o que era vestimenta deles, duraram 40 anos no deserto. Aí você imagina, né? Pra gente que é adulto, uma criança deve ficar encantada com isso, né? Verdade. Mas imagina você ter uma camisa, um tecido, um pano, e daí 40 anos você olha, esse pano está da mesma forma. Então você vê o cuidado de Deus, né? Nesse livro lemos também os fatos importantes, né? A ministração da Páscoa, a criação dos 10 mandamentos, a criação das leis, as festas de Israel, a construção do tabernáculo para o povo adorar a Deus, as vestes dos sacerdotais e sacrifícios, as cerimônias, a consagração e a idolatria com bezerro de ouro, né? Ou que seja, são muitas coisas que nós temos nesse livro, muitos milagres, tá? As 10 pragas estão registradas aqui. É interessantíssimo vocês terem a Cecília vai falar com vocês sobre esses visuais, que são 10 pragas, praga da rã, praga do piolho, a água do Nilo transforma em sangue, né? A praga que mata todos os animais do povo do Egito, a praga das trevas que desceram sobre eles, sobre o povo, a praga de piolho e todos os tipos de praga. Por fim, a última é a praga do devorador, tá? Entrou 75 pessoas no Egito. Passado 430 anos, saíram aproximadamente, segundo os historiadores, quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que saiu uma mistura de gente com ele. 600 mil homens de guerra. Nossa. Isso é, de 20 a 50 anos, que levanta a espada para a guerra. Sem contar velho, idoso, velhas, crianças, sem contar 600 mil homens de guerra que saiu de Israel. Então, Deus operou grandemente. Deus mandou as pragas para mostrar ao povo de Israel cumprir o que ele tinha dito no passado. Ele tinha dito que tirava o povo de lá com grande poder, com mão forte, com braço estendido e com grandes fazendas. Isso ele fez. O povo de Israel saiu com grande fazenda e presenciaram 10 pragas para conhecer o potencial, a força do Deus de Abraão que estava tirando eles do Egito. Tá? Bacana. É interessante também falar, Gilmar, que depois de 430 anos, Israel sai do Egito como nação, né? Sai, uma nação formada, né? É uma nação formada, então, e Deus trabalhou muito com eles, questões de regras, né? De costumes, né? Aí vem a questão dos 10 mandamentos, não é isso? Doutrinar, né? Você pega doutriná-los, eles serem um pouco diferente, né? Os 10 mandamentos vai ensinar o povo as leis civil, moral, né? As leis, a maneira de viver entre a sociedade, né?
Deus foi bem criterioso, né? Foi, né? Deus deu mandamento para eles saberem, ensinar eles a cultuar, adorar somente a Deus, educar para que não viesse a roubar, não dirá falso testemunho, não adulterarás, obedecer pai e mãe. Ele teve um cuidado muito grande, né? A menina, né? Israel, a menina dos olhos dele, né? O zelo que ele teve, ele né? Estava começando, iniciando o povo. De todas as coisas que era necessária, ele instruiu o povo no deserto. E aí nós passamos então, né, para a metodologia, as orientações aí para os professores. E o grande objetivo dessa lição, irmãos, é que vocês aí tentem passar para os seus alunos para eles compreenderem o que é o livro de Êxodo, né? Que o livro de Êxodo, o significado dele é saída, né? Saída do Egito. Então, eles têm que sair da aula sabendo que o livro de Êxodo tem esse significado. E que nesse livro ali apresenta o resgate do povo de Israel, né? A libertação do povo de Israel. Da escravidão. Então, deixe isso bem nítido para eles, coloquem na mente deles para que serve o livro de Israel, o livro de Êxodo, onde o Gilmar explicou que a principal finalidade dele, né, era registrar as atitudes de Deus no sentido de libertar o seu povo. Então, deixa claro para eles o que significa o livro de Êxodo e a principal finalidade dele. E aí nós temos, então, o versículo-chave. Como eu disse, está bem fácil o versículo-chave. Então, quem for trabalhar a memorização do versículo, tá bem facinho. Pode levar aí ele dividido em 3, né? Esconder debaixo da carteira. Pode escrever no quadro. Pode pedir para eles falarem, se alguns trouxerem de casa memorizados, que a gente está reforçando isso em sala. Para eles trazerem de casa memorizado, eles ganham um bombom, ganham uma bala, eles estão gostando bastante. Então, o versículo-chave está bem fácil. Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Êxodo 6, 6a. Então, está muito fácil, né? Vamos ver se nossos alunos aí já trazem prontos. E você que ainda não fez, reforça o seu aluno a trazer esse versículo já memorizado. Né? Eu tenho certeza que muitos aí vão trazer memorizados, que está bem facinho. Logo após nós temos a acolhida, né? O momento da acolhida, né? Abraçar seus alunos, dar boas-vindas, apresenta os visitantes que estiverem. Depois a gente vai cantar o hino, aí nós estamos cantando, ensaiando já o hino da formatura que nós iremos cantar. Então, se você ainda não escolheu o hino que vai cantar com a turminha, com seu nível, já escolha, já começa a ensaiar para não ficar muito em cima da hora. E nós temos a oração para iniciar e as ofertas. Não esqueçam das ofertas. Trabalhem com seus alunos a ofertas, a ter vontade de ofertar, né, que é um dos mandamentos também. E o quarto momento, nós temos a memorização do versículo, como já disse no início, não vou repetir novamente. E o terceiro momento, nós temos a Bíblia em Foco. Então, a Bíblia em Foco, ela está muito interessante, muito bacana. Pro nível 1 e 2, né, a autora vem trazendo aí para vocês trazerem um TNT marrom. Então, vocês abrem lá o TNT marrom no chão e coloca a lateral do TNT, um TNT azul, como se fosse o mar aberto, né? Aí tá lá o TNT marrom simbolizando o fundo do mar, né? Onde vai passar ali o povo, e a lateral, o azul, que é o mar se abrindo. Aí vocês, do lado do outro, né? E se vocês tiverem bonequinhos, coloquem bonequinhos, né? Dentro do seco lá dentro do mar. Pode colocar peixinhos dentro do mar. Então, vocês aí usam a criatividade para vocês deixar o mar bem assim, bacana para as crianças se interessarem, tá, irmãos? Então, isso aí já é a Bíblia em Foco para o nível 1 e o nível 2. Então, traga aí o TNT marrom, o TNT azul, traz uma varinha para vocês simbolizar o cajado de Moisés, quando Moisés toca na água, que a água se abre. Toca, né? Alguém pode abrir o TNT simbolizando as águas abrindo, né? Isso, e aí vocês vão falar que o exército passou, o povo de Deus passou na frente, e o exército veio atrás, e o mar se fechou, matando aí todo o exército de Faraó. Vocês podem arrumar um jeitinho aí do mar se fechar, vocês usem a criatividade. Eu tenho certeza que as crianças vão amar essa história, que é uma história muito linda. Falar para eles que aconteceu, não é uma historinha, é verídico, aconteceu, né, no tempo de Moisés. E deixa bem claro para eles, gente, que é verídico. Deus tirou, como o Gilmar disse, o povo dele com mão forte do Egito. Tá bom, gente? Então, nível 1 e o 2. O quarto momento, praticando a Bíblia, que é o exercício que vocês vão realizar com eles, ele é a lição com eles. E o quinto momento, a hora da novidade, que também tá muito bacana. A autora vem trazendo aí para vocês fazerem com os meninos, né, com os pequeninos aí, 1 e 2,
Vocês podem trazer chocalhos e balões. Se você quiser trazer também tamborzinho, pode trazer violão. Vocês vão simbolizar aí o povo de Deus adorando a Deus, com vários instrumentos musicais. Aí faz uma filinha, né? Roda a sala com eles, dá uma voltinha na sala, tudo cantando, louvando o Senhor com os instrumentos. Né? O nível 1 nosso aqui, tem um irmão aqui que toca sanfona, que ajuda lá, né? Se ele me ouvir aí, tá, irmão Isaac? Pode trazer sua sanfona, vai ser bem bacana o louvor a Deus aí. Voltando aqui no que ela falou sobre o TNT no mar, né? A pessoa pode levar o TNT, colocar os dois azuis um no lado do outro, o marrom fazendo o fundo da terra, atravessando. E se alguma pessoa tiver também, existem uns quadros bonitos, né, que as pessoas pintavam da travessia do Mar Vermelho, antigamente existia muito, né? As águas abertas, a multidão passando, os quadros grandes, né? Que também dá para, depois que você mostrar o TNT que estiver, aí pode apresentar o quadro, que o quadro ele tem aqueles quadros eram interessantes demais, né? As águas altas de um lado e o povo passando lá dentro, né? Tudo contribui para abrir a mente deles. Para abrir a mente dos pequeninos aí, mas é interessante mesmo, é fazer o rio para as crianças verem, né? E até mesmo se as crianças quiserem passar dentro do rio, falar que é o Mar Vermelho, vai ser bem interessante. Elas fazem trabalho, né? No finalzinho ela mostra, se tiver o quadro, mostra o quadro, só para eles terem uma... E o sexto momento, irmãos, nós temos a hora da bênção, né? Que a gente faz todas as aulas do e-book, a gente faz a hora da bênção, faz a oração, chame eles para voltar, convide-os para voltar, fala o próximo título da lição para eles animarem a estar voltando, tá, gente? E aí vocês finalizem a aula aí com a hora da bênção. E o nível 3 e 4, nós temos aí, né? A Bíblia em Foco, né? Os outros momentos são iguais do nível 1 e o 2. A Bíblia em Foco já vem trazendo, a autora traz para nós uma história bíblica sobre as 10 pragas. Então, o nível 3 e o nível 4 vai trabalhar a história das 10 pragas, que está escrito também no livro de Êxodo. Isso. Então, você vai aí, professor, você vai pensar aí numa estratégia bem bacana. A autora fala aqui para você ler a lição com eles, literalmente pegar a lição e ler com eles, para eles entenderem, né? Tudo que o Gilmar falou, vai ler a lição com eles. E depois vocês vão falar sobre as 10 pragas. E aí vocês vão trazer, né? Vocês podem trazer aí slide das pragas, né? Apresentar com slide no quadro, né? As 10 pragas, fala sobre cada praga, como que ocorreu, né? E vocês podem trazer também, fazer palitoches das pragas, colocar as pragas em palitos, né? E apresentar para eles as pragas em gravuras. Vocês podem fazer também TNT. Então, tem vários métodos para você falar sobre as pragas. O que não pode deixar de fazer, gente, é trazer gravuras. Tem que trazer. Uma coisa que vai ser muito interessante para eles, como se trata de pragas, trata de infestação. Trata de morte e de inseto em escala elevada. Se você conseguir, você pesquisar, você vai conseguir copiar, imprimir, dar um trabalho, mas você vai tirar da internet, imprimir, levar para a gráfica e imprimir. Você vai conseguir gravuras de infestação de gafanhotos, infestação de sapos, infestação de moscas, animais mortos por praga. Você vai ver multidões de animais. Aí essas imagens, elas são semelhantes às imagens que aconteceram no Egito. Tá? A água transformando em sangue, infestação de mosca. Aí quando você falar das pragas da mosca, tinha mosca na casa, mosca na sala, nos quartos, na cama, e que se você tiver uma gravura com uma casa com infestação de mosca, a mente vai ser aberta exatamente para aquilo ali. Infestação de sapo, tem todas essas imagens na internet que a gente precisa. Então vocês pensem aí, né? Usem a criatividade que Deus te deu e traz uma coisa bem bacana para os nossos alunos. É interessante, eu vou enfatizar aqui para vocês falarem mais sobre a praga dos primogênitos, onde aí morrem todos os primogênitos. É interessante vocês falarem da Páscoa, já linkar a Páscoa, essa questão dessa praga aí, que foi aí que iniciou a Páscoa, né? A Páscoa, após a praga do primogênito, inicia, né? Começa a libertação, né? A libertação. Que na praga dos primogênitos, cada família de Israel, do Egito, em toda a família do Egito, o primogênito é o filho que nasceu primeiro. Explica a eles. Em cada família do Egito, o filho que nasceu primeiro estava morto. Morreu todo o primogênito. Cada casa no Egito tinha um velório. E tenta trazer para eles assim, gente, vocês imaginam, tentem mostrar para eles como que foi triste.
Vocês imaginam, gente, em cada casa ter um morto, um filho morto? Imagina, gente, em cada curral ter um bezerro morto, né? Que até os animais primogênitos morreram. Somente, deixa bem claro para eles que somente os filhos dos israelitas que não morreram. Por quê? Aí pergunta eles por quê. Pode perguntar por quê, né? Você deixa eles falarem, aí vocês falem por quê que não morreu. É porque eles mataram o cordeiro da Páscoa. E pintou os pegaram o sangue e passaram, né? No contorno da porta, nas vergas das portas, para que quando o anjo passou, o devorador passou, a casa que tinha o sangue na porta, ele não entrava. Ele não entrava. Já representava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, gente, então assim, a Bíblia em Foco é isso. Então vocês, né, pensem direitinho aí. E o quarto momento, vocês vão fazer o exercício com eles, que tá super fácil também, que eu já até olhei aqui, tá super fácil. E o quinto momento, a hora da novidade, que também tá bem bacana. Vocês vão pegar aí 10 garrafinhas de PET, tá? 10 garrafinhas de PET. Vocês vão colocar água nelas, colocar tinta guache ou tinta de tecido para ficar coloridinho. E escrever em cada garrafa, vocês vão pregar aí uma palavra que vai mostrar, falar para os alunos que essas palavras que estão nessas garrafas são obstáculos que muitas vezes nos impedem de chegar a Deus, de chegar a Jesus. Vocês vão escrever, por exemplo, vão colocar numa garrafinha egoísmo, vamos colocar outra garrafinha desobediência, inveja, medo. Então coloca várias, falta de perdão, né? Que não perdoa as pessoas, o orgulho, a mentira. Então vocês vão colocar várias palavrinhas nessas garrafas e vai colocar numa bola. Vocês vão levar uma bola e colocar nessa bola fé. Escreve a palavra fé, coloca nessa bola. E aí cada aluno, vocês vão pegar os alunos, né? Não serão todos, mas né, alguns que queiram participar. Vocês vão pegar os alunos, pedir os alunos para jogar essa bola, que é a fé, nesses obstáculos. Onde vai mostrar aí que você tendo fé, é possível sim você transpor esses obstáculos e chegar até a Deus. Derrubar os obstáculos, enfrentar os obstáculos para poder chegar a Deus. Porque a gente sempre vai ter obstáculo, mas se a gente ter fé, se a gente trabalhar a nossa fé, a gente vai sim conseguir transpor esses obstáculos. Então a hora da novidade está muito bacana. Antes de vocês começarem, explique para eles cada conceito. Explique o que é perdão, explique o que é egoísmo, né? O que é falta de amor ao próximo. Então explique cada palavrinha que você levar, explique. Se você não souber, procura no Google, tá, gente? Não vai para lá sem saber, não. Procura no Google e leva o significado. Depois vocês vão pedir eles para jogar a bola, né? E falar sobre a questão dos obstáculos. Faz uma reflexão depois sobre isso. Eu tenho certeza que vai dar um resultado bem bacana se você fizer direitinho aí do jeito que a autora mandou. Tá bom, pessoal? Então é isso, nós desejamos para vocês aí uma ótima aula, né? Que o Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre nós, para nos orientar e nos dar sabedoria, para nós podermos aí passar, né, o suficiente para que nossos alunos saibam sair da sala com entendimento e guardar aí tudo que foi falado e ensinado dentro de sala de aula, tá bom? Um grande abraço, irmãos, a paz do Senhor, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Até a aula 4, permitindo o Senhor. Se Deus quiser.